90 jatos privados, uma festa de 100 milhões de dólares e a elite mundial celebrando. O que exatamente? Eu acredito que a humanidade tem olhado para as mudanças climáticas da mesma forma, como se fosse uma ficção, como se a atuação das mudanças climáticas, não sendo reais, poderiam simplesmente desaparecer. Mas acredito que hoje sabemos muito bem que a cada semana temos visto novos e indiscutíveis eventos climáticos, evidências que a aceleração das mudanças climáticas está acontecendo aqui e agora. As secas estão se intensificando, oceanos estão aumentando em acidez com as crescentes plumas de metano. Temos visto extremos eventos climáticos e no oeste da Antártica e na Groenlândia, camadas de gelo derretendo a taxas sem precedentes, décadas à frente das projeções científicas. Nada disso é apenas discurso e nada disso é exagero. Isso é fato. A comunidade científica, indústrias, o governo e até a força militar dos Estados Unidos sabe disso. O chefe da Marinha dos Estados Unidos, almirante Samuel Locklear, recentemente disse que a mudança climática é a nossa única e maior ameaça à segurança pública. Caros amigos e colegas da Câmara, maior do que qualquer outra na história da humanidade, enfrentamos esta difícil mas alcançável tarefa. Vocês podem fazer a história, ou serem difamados por ela. Para ser mais claro, não é apenas questão de dizer às pessoas para trocarem as lâmpadas ou comprarem carros híbridos. Este desastre tem crescido através das escolhas de cada indivíduo. E agora é questão de nossas indústrias e nossos governos ao redor do mundo todo tomar ações decisivas e em larga escala. Agora deve ser o nosso momento de agir. Precisamos colocar etiqueta de preços nas emissões de carbono, eliminar subsídios para o petróleo e companhias de gases, pôr um fim nas livres transações das indústrias poluentes. Eles não merecem nosso dinheiro de impostos, eles merecem nossa auditoria, pois a economia morrerá em si mesma se o ecossistema entrar em colapso. Nós vimos isso e a primeira palavra que vem em mente é hipocrisia. E se a hipocrisia, na verdade, for a maior pista que eles já deram? E se eles estiverem a festejar porque simplesmente não se importam, mas porque sabem que o tempo está acabando e não estão nos contando? Vamos começar com esse homem, Jeff Bezos. Enquanto ele nos diz para reciclar o nosso lixo e comprar carros elétricos, ele gastou 42 milhões de dólares construindo isso. O relógio dos 10 mil anos é um relógio físico de escala monumental. Tem cerca de 150 metros de altura. Fica dentro de uma montanha no oeste do Texas. Sim, numa câmara com 3,5 metros de diâmetro e 150 de altura. O relógio foi idealizado por Danny Hillis, um gênio, nos anos 80. A ideia é criar um símbolo do pensamento a longo prazo. Imagine que o relógio dos 10 mil anos marca uma vez por ano. Toca a cada 100 anos, e o cuco sai a cada 1000 anos. Então, basicamente, tudo fica mais lento. Legal. E é um relógio totalmente mecânico. Projetado para 10 mil anos sem intervenção humana. A ideia é que, ao longo de séculos, isso ganhará a pátina do tempo, tornando-se um símbolo do pensamento a longo prazo, que esperamos fazer os humanos ampliarem seus horizontes. Um relógio de 150 metros de altura dentro de uma montanha no Texas. E esse relógio não mede segundos ou minutos como os relógios tradicionais. Ele foi projetado para tocar uma vez por ano pelos próximos 10 mil anos. A justificativa oficial é que seria um símbolo de longo prazo. Mas 10 mil anos? Por que esse número? E é aqui que a história começa a ficar bizarra. Para os teóricos que seguem o dinheiro e as ações, e não apenas as palavras, esse relógio não é um símbolo de esperança. Ele é, na verdade, um monumento para sobreviventes, um marco zero para aqueles que sobreviveram ao mundo pós-apocalíptico. Exagero, talvez, mas aí aparece outra peça do quebra-cabeça. O número 10 mil até pode parecer aleatório, mas aí nós vemos um outro bilionário, agora Elon Musk, que às vezes fala mais do que deveria, ou talvez fala exatamente o que ele gostaria que nós ouvíssemos. É louco. Como o clima mudou e até a posição magnética dos polos se alterou com o tempo. Tecnicamente, estamos numa era glacial agora, depende da definição. O que define uma era glacial, então? Aquecimento global tá fora de moda, Elon. É um tema complexo. Acho que algo importante ocorreu na última era glacial, pois não há vestígios de escrita. Quando falo da era glacial, uso o termo coloquialmente.
Tipo, quando era muito frio, as geleiras avançavam, e o verão era curto e o inverno bem longo, sabe? Isso foi há uns 10 mil anos atrás. Algo aconteceu nessa época. Não vemos escrita antes disso, mas depois ela surge em vários lugares. Tudo após essa última era do gelo, digamos assim. Mas não dá pra saber se haverá outra idade das trevas. Acho provável, especialmente se houver uma terceira guerra mundial. Tá aí o mesmo número, 10 mil anos. E ele não liga isso a emissões de CO2. Ele liga isso a excursões geométricas. Um evento cíclico natural, o enfraquecimento do campo magnético da Terra, e que nos protege da radiação solar e outros fatores. O que acontece quando esse escudo falha é um aumento da radiação cósmica e instabilidade climática com terremotos, vulcões e uma possível mini-era do gelo. E de repente a fixação da elite com o aquecimento global causado pelo homem começa a parecer uma grande distração. Uma narrativa conveniente para encobrir uma ameaça muito maior, cíclica e incontrolável. Ok, mas se isso fosse verdade, eles não estariam apenas falando sobre isso, eles estariam se preparando, certo? Entre os anos fiscais de 1998 e 2015, houve 21 trilhões em ajustes não documentados no governo dos Ewers. No nosso site missingmoney.solero.com temos anos de documentação, incluindo as finanças do governo que comprovam isso. Então a pergunta é, para onde está indo todo esse dinheiro? Uma coisa que investiguei foi a infraestrutura de bases, cidades e transportes subterrâneos que foi construída. Construímos um número incrível de bases subterrâneas e supostos sistemas de transporte. Alguns desses são um registro de... Alguns estão documentados como parte da infraestrutura de segurança nacional. Acho que existem muito mais. Então, nos Estados Unidos e no mundo todo. E qual seria o propósito? O propósito, se você achasse que haveria um evento de quase extinção. Então, para mim, existem dois propósitos. Há tantas atividades secretas que você precisa criar capacidade para, por exemplo, para um programa espacial secreto, precisa de uma base que não possa ser vista. Mas se você teme um evento de quase extinção... Essa ex-funcionária do governo Bush fala exatamente sobre isso. Que uma parte significativa de um orçamento secreto, ou seja, um dinheiro confidencial do governo americano, não está indo para guerras ou espionagem, mas sim para a construção de cidades subterrâneas. Infraestrutura de sobrevivência para a elite. Ficção, talvez, mas a teoria da mudança cíclica do clima não veio do nada. Conheça o Dr. John L. Casey. Como nos preparar para essa nova era fria? Obrigado por todas essas perguntas. Esta era fria já começou. Só precisamos ver o que aconteceu antes. Perdemos colheitas em escala global. Pessoas morreram de fome e frio mundialmente. E isso quando eram mais resistentes e confiáveis. Hoje, 50 milhões dependem do governo para comer. O que acontecerá quando a comida acabar? O que acontecerá quando você for ao mercado e não houver pão porque foi saqueado ou comprado na noite anterior? O que acontece nessas situações? Quando todos perceberem que as colheitas foram destruídas por uma frente fria na primavera ou antes da safra, o que ocorre? Pânico. Há pânico. Pânico. O pânico virá porque o presidente só fala de aquecimento global. Não precisamos nos preocupar com o resfriamento global. Todos estarão despreparados, a menos que você ouça e compartilhe esta mensagem com amigos e família. Casey argumentou durante vários anos que a Terra não está caminhando para um aquecimento, mas sim para uma hibernação solar. Um período de baixa atividade do Sol que, historicamente, coincide com um resfriamento global, fome e instabilidade geológica. As credenciais dele são impecáveis, mas por causa da teoria ele foi marginalizado. Por quê? Porque não se encaixava na narrativa principal. E até mesmo o Donald Trump parece saber disso e afirma para o público. Então, uma área de acordo mútuo e prioridade é o manejo da vegetação. Mas queremos trabalhar com vocês para reconhecer as mudanças climáticas, o que significa para as florestas e agir junto com a ciência. Essa ciência é crucial, pois se a ignorarmos e fingirmos que é só manejo de vegetação, não vamos proteger os californianos juntos. Certo. Vai começar a esfriar. Espere só, você vai ver. Queria que a ciência concordasse com você. Ah, bem, acho que a ciência não sabe, na verdade.
Então vamos juntar as peças desse quebra-cabeças. A Elite voa com 90 jatinhos para uma festa particular na Itália e nos diz que nós devemos salvar o planeta. Eles constroem relógios para sobreviver a um evento que acontece a cada 10 mil anos. Figuras como Elon Musk acidentalmente mencionam em podcasts ciclos de catástrofes que acontecem a cada 10 mil anos e relacionados ao campo magnético da Terra. Uma ex-funcionária do governo fala sobre bunkers secretos. Cientistas com credibilidade apresentam estudos mostrando um resfriamento da Terra devido aos ciclos globais. A teoria que surge disso tudo é desconfortável e profunda. A narrativa do aquecimento global é a cortina de fumaça perfeita. Ela permite um controle social sem precedentes, com impostos de carbono, restrições em viagens, tudo em nome de salvar o planeta. Mas por trás dessa cortina, a Elite, que tem os dados e conhece os ciclos geofísicos, se prepara para um evento real. Um evento que é natural, inevitável e para o qual eles não têm a menor intenção de salvar todas as pessoas do planeta. Eu não estou aqui para te dizer que isso é verdade absoluta. Meu trabalho é te mostrar as informações e as conexões que são feitas em relação a isso. E principalmente te mostrar a fratura chocante ou essa desconexão absurda que existe entre o que a Elite diz e o que a Elite faz. A pergunta que fica não é: será que isso é uma teoria da conspiração ou é uma realidade? A pergunta muito mais poderosa é essa: o comportamento deles faz algum sentido sem essa teoria? Para que construir um relógio de 10 mil anos? Para que utilizar 90 jatinhos para viajar para uma simples festa na Itália, enquanto se prega que a emissão de CO2 vai causar o apocalipse climático? Por que a obsessão com bunkers e projetos de sobrevivência? Talvez exista uma explicação simples para tudo isso. Ou talvez, como sugere a thread que inspirou esse vídeo, o link para ela está na descrição, a gente esteja assistindo o maior truque de mágica da história humana. Se ainda não conhece o meu treinamento chamado Saia do Sistema, a cada dia que passa está se tornando cada vez mais importante conquistar a tua liberdade financeira e territorial e ter a capacidade de escolher aonde tu vai viver, seja por conta do avanço da tecnologia, da inteligência artificial, seja por conta de governos que se tornam cada vez mais autoritários, seja por conta de uma catástrofe, um apagão num determinado local. Dentro dele eu também falo como se preparar para esses episódios, essas situações que eu acabei de citar, principalmente investindo teu dinheiro em outras moedas, ouro e Bitcoin. Isso porque esses três ativos podem servir como uma grande proteção em momentos de crise. Talvez nesse momento tu não tenha essa visão de como é importante ter a liberdade de mover o teu dinheiro para onde tu quiser sem chamar atenção. Mas tu sabia que nem do aeroporto tu consegue sair com mais do que 5 mil. E também não vai ser possível com algumas barrinhas de ouro, mesmo que elas sejam pequenas. Existem hoje várias limitações para que as pessoas possam sim transitar com o seu dinheiro para outros países, principalmente. Na medida em que o cenário continua se agravando cada vez mais. E talvez tu esteja falando assim: ah, mas por que eu vou investir se já está tudo mesmo acabando? Esse é um pensamento completamente equivocado, porque a primeira vez que eu postei um vídeo falando, por exemplo, sobre um apagão global foi em 2023. Desde então se passaram 2 anos, e embora tenham acontecido alguns apagões, como no Chile e na Europa, nada aconteceu em relação às finanças, principalmente em relação ao dólar, ouro e Bitcoin. Na verdade, esses três ativos se valorizaram muito desde 2023. E se tu tivesse começado lá, inclusive, hoje tu teria a possibilidade, capacidade financeira de se mover para outros países, ou então, pelo menos, ter uma boa reserva em casa, ter placas solares e um bom gerador, ou até mesmo uma chácara e um bunker protegido para ti e para tua família. Enfim, nós ainda temos alguns anos pela frente, e a história comprova que aquele que se prepara e antecipa eventos de catástrofe sempre sai melhor. A escolha é tua. Se quiser saber mais sobre o treinamento, o link vai estar aqui embaixo. Saia do sistema. Se inscreve lá e nós vamos te avisar quando a próxima turma abrir. Se esse vídeo foi útil para ti, deixa o like e principalmente compartilhe ele com o máximo de pessoas que tu puder, para que elas possam também refletir e se preparar sobre isso. E a verdadeira discussão, a guerra de opiniões, começa agora nos comentários. Seria hipocrisia pura e simples ou preparação para um evento apocalíptico? Juntando todas as peças, o que tu vê? Obrigado por ter assistido e nos vemos aí no próximo vídeo.